Epidemia é a propagação de uma doença infecciosa e transmissível entre pessoas de comunidades ou regiões próximas. Já a pandemia é a propagação de uma doença infecciosa que se espalha por um ou mais continentes ou por todo o mundo, causando um número grande de mortes. Em março de 2009, tivemos o surto da chamada gripe A, em que ocorreu uma mutação do vírus da gripe comum humana, suína e aviária, resultando na influenza A H1N1. Este vírus se espalhou rapidamente, alertando as autoridades sanitárias para o risco de uma pandemia e causando pânico entre a população. Normalmente, os vírus infectam apenas a mesma espécie, mas como as células dos porcos possuem receptores para os vírus humanos e aviários, a mutação dos vírus ocorreu nos suínos, passando a contaminar humanos, principalmente pelo contato direto de humanos com porcos. Entre humanos, a contaminação se dá através de gotículas de saliva ou espirro, até mesmo contato com fomites, como maçanetas, copos, objetos públicos. O vírus influenza A H1N1 é transmitido como a gripe comum por meio de partículas de saliva ou secreções nasais. O vírus entra através da via respiratória ou da via oral e a proteína hemagglutinin, o espinho do vírus, gruda em uma célula do sistema respiratório. O vírus, assim, é levado para dentro da célula hospedeira. O RNA do vírus é liberado dentro do núcleo da célula hospedeira. Este RNA controla mecanismos da célula a fim de produzir novos RNAs e espinhos de proteína, resultando assim na multiplicação viral. Os sintomas da influenza A H1N1 são muito parecidos com o da gripe comum. Causam febre de início súbito a 39 graus, dor de cabeça intensa, calafrios frequentes, cansaço extremo, dor de garganta leve, tosse seca e contínua, dores musculares intensas, ardor nos olhos intenso. O tratamento dos casos que se enquadram nas definições de caso suspeito, provável ou confirmado com idade igual ou superior a 1 ano devem ser realizados preferencialmente com o medicamento Tamiflu, que contém a substância ativa oseltamivir. O oseltamivir atua especificamente sobre o vírus influenza, bloqueando algumas de suas enzimas de superfície, conhecidas como neuramidases. O bloqueio da libertação das neuramidases impede a disseminação do vírus. A utilização do medicamento deve ser realizada no máximo até 48 horas a partir do início dos sintomas. A campanha de vacinação contra a influenza A H1N1 ainda não foi definida. Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a previsão é que a vacinação no Brasil comece no final do primeiro trimestre de 2010. Cerca de 18 milhões de doses da vacina serão produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo, enquanto o restante será fornecida pelo Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana de Saúde e de outros produtores privados. Profilaxia. Para se prevenir, cubra o nariz e a boca com um lenço quando tossir ou espirrar. Depois, jogue este lenço descartável no lixo. Lave as mãos constantemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. Use produtos à base de álcool para limpar as mãos se estiver longe de uma torneira. Evite tocar olhos, nariz ou boca. Os germes se espalham desse modo. Evite contato próximo com pessoas doentes. Não compartilhe copos, alimentos ou objetos pessoais. A gripe espanhola de 1918 também foi causada pelo subtipo do vírus H1N1 influenza A, matando milhares de pessoas. O vírus em uma superfície pode durar até 10 horas. O álcool 70% deixa o vírus inativo, matando. O ar não é a forma mais eficaz de transmissão do vírus. O fator mais importante para a fixação do vírus é a umidade, como o revestimento do nariz, da boca e dos olhos. O vírus não voa e não atinge mais de 1 metro de distância. Quando uma pessoa contagiada tosse ou espirra, o vírus pode permanecer em superfícies lisas como portas, dinheiro, papéis, documentos, desde que haja umidade. O uso de máscara, se o indivíduo for saudável, não é eficaz, pois o vírus atravessa, como se ela não existisse, além de criar dentro da área de cobertura um local úmido, favorável ao desenvolvimento do vírus. Porém, se o indivíduo já estiver infectado, neste caso ela é realmente eficiente. O vírus H1N1, por ser uma patologia nova e encontrar-se ainda em estudo, a totalidade da população ainda não possui imunidade natural contra ele, o
o que aumenta seu poder de infecção e a possibilidade de causar complicações sérias. Porém, não é preciso pânico. Os estudos já comprovaram que a mortalidade é igual à da gripe que já conhecia.